Graça e paz, da parte do Senhor e Salvador Yeshua, glórias a Deus, que o Senhor tem sido maravilhoso o tempo todo, amém? Glórias a Ele pela sua palavra, pela misericórdia diária, que representa aí, o tempo em graça ainda disponível para todo ser humano, um coração bom que esteja desejoso de conhecer mais de Deus, de conhecer mais da sua vontade, já descrita na palavra, Louvado seja o Senhor. O título tá aí, a segunda vinda de Yeshua, Estamos nessa iminência. Para quem é conhecedor bíblico, das profecias, e quem é atento, tem testificado aí que está muito evidente o retorno dele. Porém, existem contradições a respeito do tempo. O tempo a nós seria entendido, não o dia e a hora, mas o tempo sim. Está muito detalhado na Bíblia. E o objetivo aqui do canal é trazer a mensagem pelo entendimento do modo espiritual. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica-nos. Amém? Então, fazer uma oração em prol do discernimento sempre, Louvado seja o Senhor, Pai eterno de poder e glória, Santo, Santo de Israel. Israel, Jacó, esse homem que o Senhor, com propósito maravilhoso, levantou, e a sua descendência está aí espalhada sobre a terra. E compreendemos através de Romanos 2, Senhor, que o povo judeu é quem é circuncidado no coração, não pela lei escrita, mas a operada no coração, após a vida do teu Filho, nosso Senhor e Salvador Yeshua. Ele, o verbo que se fez carne, veio a este mundo cumprindo tudo que fora dito de Moisés até Malaquias. Foi cumprido nele. E sacrifício perfeito e definitivo. Agora ele está ao lado do Senhor. Todo poder e autoridade, como diz Isaías 9, está sobre o ombro dele. E eu dou graças ao Senhor por isso. Então nós precisamos entender esse novo tempo, que o Senhor nos dê a compreensão, discernimento, para que possamos estar crescendo na graça e no conhecimento do Evangelho, que é o poder do Senhor. Que o Senhor não permita mais engano, que é esse o ponto que as pessoas têm que se atentar nesses últimos tempos. Então, que tudo nos seja claro, que tenhamos a mente do Senhor e Salvador Yeshua. Gratidão por tudo, Pai, desde já, e que tudo seja para a tua glória. Em nome de Yeshua, amém. Glórias a Deus, A respeito do fim da vinda de Yeshua, que na verdade é um novo tempo, eu já coloquei bastante, já falei bastante disso. É o fim para quem não tem esperança, para quem quer permanecer na incredulidade, na negação do Filho, na negação, não crendo na palavra do Senhor, e estão com a mente e o coração voltado para essa natureza terrena, que já foi um vídeo que eu deixei aí. Então, para esses que não tiveram a revelação do Evangelho, por inúmeras questões, razões, o Senhor conhece a medida das dificuldades, o Senhor conhece o comprometimento, o grau de comprometimento, o Senhor conhece cada situação, E o que eu tenho sempre procurado combater é essa falta da compreensão da letra e do modo espiritual, que é um dos fatores, que é o mais, acredito, crucial, que faz com que as pessoas não sejam libertas. Para isso é preciso que as pessoas tenham acesso ao vinho novo. Tem um vídeo maravilhoso aí, vinho novo, tempo novo, nova aliança, muito bom, conselho que vocês assistam. Então a gente precisa entender a linguagem bíblica, a linguagem espiritual. A partir do momento que passamos a entendê-la desta maneira, então não
seremos mais cegos espirituais. Eu vou colocar aqui uma questão, né? A uma pessoa deficiente visual, a essa pessoa já existem várias maneiras para que ela não seja limitada na sua vida, no seu dia a dia. Ela pode circular, ela pode trabalhar, ela pode fazer suas coisas diárias através de um cão-guia, através da oportunidade de estar em uma cidade, seja ela grande ou pequena, estando no perímetro onde há sinalizações. Eu estou atualmente em São Paulo e eu percebo que se preocupam muito, já faz alguns anos, com os deficientes visuais. Nas estações de trem, metrô, ônibus, está se investindo mais em ciclovias e nisso sinalizações também para quem é deficiente visual nas calçadas, nas praças, tem as rampas em todos os lugares. Então está se preocupando com a parte das necessidades, né, do deficiente visual. Não só deficiente visual, mas eles são os mais, vou colocar aí como favorecidos, né? E glória a Deus por isso, porque o Senhor já os capacita, né? Existe a leitura em Libras não, é Braille, né? Braille. Então eles não são limitados, são muito bem capacitados, e glória a Deus. Mesmo assim, diante dessas facilidades, você que enxerga, você colocaria uma venda e concordaria ser guiado por um deficiente visual? Certamente você não ia sofrer, porque essa pessoa ela está sendo orientada e capacitada, né? Primeiramente pelo Criador, que não desampara ninguém. Agora, voltando para a questão espiritual, é isso que as pessoas fazem. Elas entregam toda a confiança delas em homens, no que diz respeito à fé. São um tanto desmotivadas automaticamente, não são incentivadas à leitura, né? E é preciso que sejam como os berianos, verificar tudo que é dito, é lido. Estamos já numa era onde é muito comum, acreditem, porque hoje a gente procura fazer as coisas com muita rapidez, né? Se é uma pesquisa, vai para o Google. Não sou contra essa ferramenta. E aí, às vezes, você não encontra a passagem, vai falar os versículos que nem existem naquele capítulo. Então, tomara que não, mas quem nos garante que essas novas traduções não sejam também mudadas? Então, a gente precisa estar com a palavra onde? Na mente e no coração, né? Aplicar tempo, buscar tempo para estudar, porque o Senhor, Ele nos capacita a estar atentos quando ouvirmos, quando lermos uma tradução que não está de acordo. Então o Espírito vai nos revelar a verdade, porque o engano, ele é o mal do século, já há algum tempo. Ele foi trabalhado porque seria muito fácil controlar os que buscam confiar em Deus, confiar no seu eterno poder. Seria fácil ludibriar e enganar através de leituras, através da não leitura, leitura de livros, né? São muitos pensadores, escreveram muitos livros, então as pessoas estão mergulhadas em conhecimento, mas a própria palavra do Senhor diz que o muito estudar enfada a carne. Não que a Bíblia seja contra ao conhecimento, mas o conhecimento primordial que nós precisamos é da Bíblia. Estamos vivendo tempos que antecedem o retorno do Yeshua,
né? Então, como é que a gente vai testificar que de fato está de acordo com a Bíblia, se nossa fé estiver baseada somente no ouvir? A gente precisa verificar, né? Precisa se esforçar. Se tem alguma debilitação, alguma dificuldade, peça ajuda, mas procura ajuda primeiramente do Espírito Santo para ele guiar para instruções de pessoas que de fato sejam temerosas. Amém? Então, que tudo seja pela orientação do Senhor. Aqui em Mateus, vai falar a respeito da tribulação. Mateus 24:4 diz: Jesus respondeu: cuidado, que ninguém os engane. Mateus 24 está repleto de conselhos. Porque a palavra também vai dizer que, se possível, enganaria até os eleitos. Perceba que para a pessoa ser eleita a algo, é porque essa pessoa tem suas capacitações. Então, elas também correm riscos, né, de serem enganadas. Porque o engano, ele é igual uma cebola. Ele tem várias camadas. Para identificar essas camadas, exige de nós aí empenho. E existem exemplos bíblicos de como a gente deve se espelhar, tipo Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel. Foram escolhidos porque eram meninos preparados. Então, quando eles chegaram na Babilônia, eles identificaram os meios que não lhes fariam bem, desde a alimentação até tudo que era ali de acontecimento, né? Então, de cara, eles já tiveram a percepção, porque eles sabiam, né? Através da leitura do livro do profeta, ele já sabia que o profeta Jeremias, né? Daniel, ele vai relatar algumas mensagens, profecias descritas no livro de Jeremias. Tá meio assim, né? Desorganizado de lado, mas é isso. Então, é interessante a gente, independente do nosso buscar acadêmico, da nossa formação, das nossas capacitações, buscar tempo, porque o melhor conhecimento é a Bíblia, porque o que acontece no mundo está interligado à vida humana, né? Então aqui ele fala isso, cuidado, que ninguém os engane, porque ele está colocando a questão da tribulação. Tribulação essa que a igreja, que é o povo que faz parte do corpo de Yeshua, está presenciando e vai continuar presenciando. Eu já coloquei algumas vezes, eu não acredito que a igreja vai ser retirada e vai continuar aqui um tempo, o povo vivendo perrengue, uma tribulação de escala, né, gigantesca, e a gente vai estar assistindo tudo isso. Eu não acredito nisso, por conta de inúmeras mensagens que estão aí, eu já falei a respeito disso. Só você procurar ver vídeo aí que está falando a respeito de leituras do Apocalipse, que o entendimento é voltado para o lado espiritual da letra, né? Então, não acredito por quê? Porque não faz sentido com o que diz Mateus 24, porque não faz sentido com o que diz Tessalonicenses e o livro já revelado para nós, que é Apocalipse. Aqui ele fala para termos cuidado com o engano. Isso é algo muito comum de detectar, né? O engano, ele é algo que ele está escancarado. Para quem é espiritual, percebe de longe que é engano. Mas ele é camuflado aos olhos daqueles que não têm conhecimento. Aí a Bíblia vai falar: o meu povo perece por falta do conhecimento. Então, perecer não é porque está sem trabalho, porque está sem oferta, porque está sem amparo do governo. Meu povo está padecendo porque não tem chuva. Não, porque quanto a isso, as pessoas são muito capacitadas para sobreviverem. O Senhor dá refúgio. É pela falta do conhecimento. É o povo de Deus. Está falando o ímpio, né?
mas o povo de Deus. Então precisa tomar cuidado. Estamos no tempo do engano, e aí o engano, ele vai destruir pessoas como tem destruído, né? Eu vou citar aqui um relato antes de começar, porque está tudo dentro desses acontecimentos de tribulação. Também já falei aí no canal. Porque para alguns que estão vivendo em paz, tranquilamente, aquela paz que é voltada para as coisas materiais, pelas conquistas, né? Mas internamente, às vezes as pessoas estão passando por perrengues, por uma tribulação terrível, quando se trata da vida sentimental. Então, esses dias eu ouvi relato de um jovem conversando com outro jovem, e ele muito angustiado, triste, porque o relacionamento tinha acabado, tinha sido traído, tem filhos, é um jovem, né? E colocando ali as questões, né, o porquê e tal, e vários pensamentos já tinha passado na cabeça. E aí, qual foi a ideia dele? Eu vou para a igreja. Aí ele foi, lá ele encontrou alguém denominado pastor e conversou com ele, aconselhou, acalmou, fez o papel, né, do evangelista, que é levar a mensagem, levar a palavra, as boas novas, para trazer amparo, para trazer tranquilidade para o coração, né? Isso ocorreu com esse jovem e ele aceitou. Ele aceitou e ele ficou calmo, ele precisava disso, né? Ele precisava ouvir ou que alguém viesse com algo e jogasse nesse fogo, nesse sentimento aí aflorado de insatisfação, de tristeza. Aí ele encontra alguém que o ajude. E esse outro rapaz estava fazendo o mesmo, aconselhando, não faça isso, confie em Deus. Então, o nosso papel aqui é exatamente esse, porque o Senhor nos vê 24 horas. Então fica a reflexão aí. Nessas 24 horas a gente tem sido útil? A gente tem feito o ID, levando a mensagem? Estamos capacitados espiritualmente para isso? Né? Com as armaduras de Efésios 6, porque o combate é contra potestades que querem matar, roubar e destruir. Estamos preparados? Dentro dos nossos lares, nas nossas famílias, no caminho para o trabalho, no lazer, porque sempre vai surgir pessoas querendo desabafar, precisando ouvir uma palavra, a palavra certa, discernida, né? E bem colocada. Estamos assim? Porque é assim que o Senhor nos quer. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então, a tribulação, ela é muito relativa, né? E podemos combatê-la com a palavra de Deus, com a verdade, com Yeshua em nossas vidas, com a direção do Espírito Santo. Devemos combatê-la todo o tempo. Quando nos deparamos com inconstâncias, com comportamentos ruins, errados, sempre podemos nos colocar, claro, de acordo com a situação, né? Devemos ser sábios o suficiente para saber a hora de falar e a hora de se calar também. Então o Espírito Santo nos capacita a isso. E é comum hoje em dia encontrar jovens, né, que estão destruídos. Por quê? Porque a formação da sua família, o vídeo anterior que eu coloquei, maravilhoso, se fosse de acordo com o que foi colocado aí no vídeo anterior, desde o início, ninguém sofreria, porque teria uma mulher orientada, bem orientada, uma jovem, uma menina, e também os garotos também seriam bem orientados. E é isso que Deus quer, é isso que Deus sempre quis. Mas o que tem acontecido? Uma certa classe não favorecida pelo conhecimento humano, né? Ou aconselhamentos de pessoas mais sábias, tem sofrido. E Deus se entristece com isso, porque Ele enviou o Filho dele justamente para que esses tivessem acesso ao Evangelho, para que fossem
amadurecidos, para que crescessem valorizando suas famílias, desde cedo, formando suas famílias e sendo dignos do seu trabalho, trabalhando. E é algo interessante também que eu percebi na fala do rapaz. Trabalhei dia, noite, me esforcei, deixei uma casa e agora nem na casa eu posso ir, porque a menina foi lá e falou para o fulano e tal. Então, nem lá eu não posso ir, estou isentado de ver meus filhos. Olha a situação que o mundo está chegando. Então, isso eu entendo, é uma grande tribulação. Não é a tribulação na minha vida, mas a tribulação na vida de muitos. E o Senhor quer que a gente use o nosso tempo para levar a mensagem de cura. Caso esses jovens, essas meninas que ainda não são espirituais, se tornem espirituais, entendam o valor do seu corpo, o valor da família. E a palavra de Deus, o quanto que ela é preciosa. É só amor a palavra de Deus, porque nos capacita a ter uma formação digna, um caráter aprovado diante de Deus. Desta maneira o inimigo não encontra brechas. Não vai ter mortes, não vai ter destruição, não vai ter entorpecente, não vai ter absolutamente nada que vai vir e destruir a vida desses jovens, né? Então, o meu combate é isso, é orar, interceder, é levar mensagem, crendo que o mundo pode desamparar, mas Deus não desampara. E o Senhor tem muito claro, escrito na Bíblia dele, que ele não tem o culpado por inocente. Então, o Senhor sabe quem é culpado, quem é inocente, amém? Então, se você ler Mateus 24 inteiro, aí depois indo para 1 Tessalonicenses capítulo 2, eu vou ler os versos 10 e 11, que diz: Ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então o mundo está assim. Agora, triste e lamentável saber que é presente dentro de denominações a injustiça e o engano. Porque, como eu acabei de citar, o refúgio para muitos é entender que Deus está ali. Então, perceba o grau de tribulação que nós estamos. Muitas das vezes, claro, né? Tem muita gente temerosa, tem muita gente que está fazendo parte dessas células, tem conhecimento, tem temor e vai ajudar as pessoas. Mas o que vai predominar é o que é dito lá na frente. E nós temos em nosso país pessoas que já falaram que fizeram pacto para crescer, para ter o império que tem. E essa pessoa é um representante de, entre aspas, do Senhor na terra, segundo a visão do homem. Então imagina, né, o perigo que é. Só que eu creio que o Senhor está sempre no controle e Ele conhece quem é dele e quem não é, né? Então aqui o engano, como coloca, né, que fará parte de todas as formas, todas. Então todas aí que vai prender, vai tornar pessoas escravas, vai tornar pessoas dependentes, né, ao ponto de dar todo o crédito à sua fé, ao que é dito, né, ao que é orientado por esses que estão operando na injustiça, no engano, correm esse risco. Então, só pelo Espírito que essas pessoas vão ser libertas. E estamos vivendo isso já faz alguns anos. Eu sou uma dessas,
muitos estão sendo chamados, né, para fora. Muitos estão meio que sem conseguir entender, né, muita coisa, e acaba que deixando o primeiro amor de lado. Outros não, outros mergulham e estão combatendo esse engano através do conhecimento, né? Levado aí através das suas plataformas, dos seus conteúdos. Isso é maravilhoso. E aqui em Mateus 24, 29 e 31 diz: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo das nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Então, é após a grande tribulação. Por isso que eu coloco que estaremos aqui, porque não faz sentido o céu se abrir, como está falando aqui em Mateus 24, o Senhor vir com todos os seus anjos, e os pecadores que não estão o aguardando, os que enganam, os falsários da fé, os injustos, permaneçam em pé. Não faz sentido, né? Então a palavra ela é muito clara, e já em Pedro também vai colocar os elementos que serão desfeitos aquele dia. Há um fogo reservado para esse dia. Então eu entendo que o Senhor retirará o seu povo, todo aquele que ele conhece, né? A bondade, os abéus, os sofredores, né? Desta terra, mas creram nele como Filho de Deus, sabe que ele é Senhor e Salvador, temem a Deus ao ponto de decidirem não fazer o mal, mas procurar o bem por temor de Deus. Então imagina o quanto de gente que vai ser retirada dessa terra e que as pessoas nem esperam, né? O Senhor poupará, né? Poupará os inocentes, poupará as crianças, poupará os fiéis, os que de fato estiveram com a verdade, com a justiça. Aí Apocalipse vai confirmar isso. Vai falar que quem é sujo, suje-se ainda, quem é santo, santifique-se ainda, né? Então é uma responsabilidade diária de cada ser quando se depara com conhecimento e decide viver de acordo com o temor ao Criador. Então, imediatamente, a grande tribulação desses dias, então isso nos traz a mensagem: cuide-se. E também devemos ter cuidado com o engano que está aí disseminado em toda a esquina, ficar atento, né, o máximo possível, que o Senhor nos poupe de ter que sacrificar certas situações de nossas vidas por conta de comida, que o Senhor não nos permita chegar a esse ponto, e o Senhor não permitirá, porque a promessa é que Ele guardaria o povo dele. Que de maneira o Senhor guarda? Limitando os governantes que não acionem aí uma bomba atômica, limitando a estupidez dos homens que acham que são donos da terra. O Senhor limita, porque todos trabalham, e o Senhor coloca no intento deles que façam certas situações, e está aí o meio de comunicação avançado para que a gente leve a mensagem do reino, e que aqueles que tiveram conhecimento da Bíblia possam discerni-la corretamente, né? Aqueles que interpretam e se alinharam a coisas erradas, ocultas, que se arrependam. O Senhor está dando tempo para isso. Para isso que aí a arca simbólica está com a porta aberta, né? Então o Senhor está dando tempo. A misericórdia dele é muito evidente nisso, para quem conhece sobre o tempo. As profecias já se cumpriram, gente. Yeshua a qualquer momento retorna. Louvado seja ele. E ora vem, Senhor Yeshua. Glórias a Deus por isso. Porque eu vejo, pelo olhar de misericórdia, que tem muita gente que não suportará. Não suportará o quê? O nível de engano,
muitos deixam de crer na verdade, como eu li aqui em Tessalonicenses, passam a ter prazer na mentira, de tão camuflada que ela é, né? Então, as pessoas dão muito crédito à aparência, à opulência, à riqueza, o glamour. Gente, eu ando ali no Brás, eu vejo 3 instituições diferentes, uma colada na outra. E de uma belezura esplêndida, para encher os olhos de quem quer, do nível mais baixo ao mais alto, do poder aquisitivo. Um centro, né, que é populoso, é muita gente. E é incrível o número de pessoas como ovelhinhas, uma atrás da outra. Eu estou falando de uma forma muito resumida, não estou aqui desdenhando, estou lamentando, porque para mim tribulação é isso, a tribulação está acontecendo, tá? Espero que você tenha chegado até agora aqui para você ver eu falar isso, afirmar isso. A tribulação ela está a todo vapor. O problema é que as pessoas esperam aviões caindo do céu, tanques de guerra para todo lado. As pessoas esperam que faça logo uma fila aí para colocar todo mundo ser chipado. E a questão que eu não entrei, né? Já falei aí muito resumidamente, essa questão da poder de compra, do giro, do câmbio, do giro comercial, da forma como fazemos nossos pagamentos, que tipo de ferramenta nós usamos, está tudo indo para o eletrônico. Controle, está dificultando o poder de compra das pessoas para que elas sejam controladas, isso é fato. Então, para mim, o nível de tribulação está chegando ao topo. Porém, é que eu enxergo um pouco além. Eu vejo que a tribulação ela está sendo muito bem aparelhada para que o engano esteja a todo vapor. Porque quando as pessoas são iludidas, elas são fáceis de aceitar tudo, né? Inclusive de confiar 100% na mentira ao invés da verdade. E tá aí a recompensa, né? Aqui em Tessalonicenses 2, 1 Tessalonicenses 2. Aí o Senhor fala aqui na segunda parte do primeiro capítulo, aqui ó, do primeiro verso. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados os que não creram na verdade, porque chega a um nível de conhecimento bíblico que a verdade está ali escancarada, só que o abençoado, a abençoada, prefere se manter na mentira, porque a mentira a remunera, tem um retorno, porque a mentira lhe dá muitos seguidores, porque a mentira lhe favorece, é alguém, né, conceituado. Então, a pessoa prefere a mentira. Eu prefiro a mentira. Eu estou bem, eu estou sendo retribuída por tudo isso. O que a verdade vai me trazer? Né? Então, as pessoas chegam a esse ponto. Então, a mentira vai trazer condenação para esses. E a verdade vai trazer vida eterna. Né? Porque vivendo a verdade, a gente acaba aqui abrindo mão de tudo aquilo que é futilidade. Não por tristeza. Ai, que pena que eu estou abrindo mão disso. Não. Você não tem mais prazer nessas coisas. São fúteis, entendemos quando passamos a ser espirituais. Então a minha luta aqui é uma luta terrível contra aquilo que não se vê de forma clara para quem não é espiritual. Mas para quem é espiritual discerne todas as coisas. E a gente precisa continuar em espírito de adoração, de oração ao Senhor, pedindo que o Senhor repreenda essas hostes, esses principados, né? E que o Senhor desperte o povo dele para que o povo tenha tempo de se arrepender, enxergar a verdade e aceitá-la, ser aquebrantado, ser transformado. E se tiver tempo, né?
instruir aí os seus familiares, porque não é fácil lutar contra a mentira, gente. Então que o Senhor continue a orientar, a mostrar o caminho, e a qualquer momento nosso Senhor retorna. Não fique esperando aí coisas, né, que talvez não aconteçam, né, da forma como se esperam, porque eu creio que ninguém fica de pé com a manifestação do Filho. Nem os montes ficarão de pé. Imagina um ser humano, né, de corpo, alma e espírito. Então vamos refletir, vamos nos dar a oportunidade de rever, né? Rever aí conceitos, rever entendimentos. E quanto mais humilde for o nosso coração, mais seremos depósitos de azeite. Como tem um vídeo aí também que eu já coloquei, da mulher, né? A viúva. Muito interessante. Então, glória a Deus. O que não falta são vídeos aí que nos edificam. Aconselho que você se inscreva. Compartilhe com outras pessoas, porque o que não falta são seres humanos nessa terra que precisa ser despertado, né? Então fiquem todos na paz. Até a próxima.